Deus. Eu cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz, diga amém. Quem tem essa paz, diga graças a Deus. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Glórias a Deus. Hoje, culto de ensino. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema nesta noite é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre pecado nesta noite. Eita, Deus, glória. Nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, verso 47 e 48, para a glória de Deus nesta noite. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 47 e 48, para a glória de Deus. O Senhor Deus me deu esta palavra ainda nesta semana que passou, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui nesta noite enriquecido pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o pecado. O tema da mensagem de hoje é pecado. O título é: o pecado te dá prazer, mas o preço é alto. Nós vamos falar sobre isso. Alguém observou? Marcos 9, 47 e 48. Tema: pecado. O título: o pecado te dá prazer, mas o preço é alto. Vamos nesta linha nesta noite. Todos acharam a palavra do Senhor? Vamos ler o que o Senhor Jesus vai dizer. O Senhor Jesus vai dizer assim: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu destino morre e o fogo nunca se apaga. Levante as tuas mãos para o céu. Vamos orar a Deus um momento, para que o Senhor Deus possa nos direcionar, instruir este culto da palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós te apresentamos, Senhor meu Deus, e consagramos, Senhor meu Deus, o momento da palavra de Ti. Que o Senhor venha, ó Pai querido, Deus de glória, Deus, falar conosco, Senhor. Que esta palavra, Deus, não venha, Deus, sair do meu entendimento, mas que esta palavra verdadeiramente, Senhor meu Deus, venha ser extraída, Deus, do Teu trono. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser o interlocutor, ó Pai, desta mensagem. Que o Senhor possa, Deus, falar comigo, Deus, falar, ó Pai, com a Tua igreja. Prepara para os nossos corações para esta hora, Senhor. Eita, babás. Nós temos sede, Senhor. Eita, Deus de glória, de sede da Tua presença. Nós temos fome da Tua palavra. Fala, Pai, conosco nesta hora. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, igreja, glorificando, aplaudindo o Senhor, assim como Deus tocar. Igreja, atenção nesta noite, nós vamos voltar à palavra. De fato, meditamos de fato o que é pecado. O que é pecado? Nós já falamos em algum momento e meditamos para nós refletir sobre isso. Já que nós estamos tratando de pecado, estamos falando sobre pecado. O que é pecado? Pecado não é tudo aquilo que contraria a doutrina ou disciplina bíblica, não é isso? Tudo aquilo que contraria os ensinamentos de Cristo é pecado. E me diz uma coisa, lembra, meu glória? Aquilo que nós sabemos e não praticamos também é pecado, sim. Tem coisas que nós deixamos, tem coisas que nós fazemos que é pecado, não é verdade? E tem coisas que nós não fazemos que é pecado também. O que é pecado? Quando nós não fazemos. Aquele que sabe fazer o que não faz, o que? Não já pegou? Preste atenção. Então, toda vez que nós contrariaremos uma doutrina bíblica, uma disciplina bíblica, uma palavra de Cristo, nós estamos pecando. E toda vez que nós deixamos de fazer um ensinamento ou algo que Deus nos ensinou através da palavra,
Quando nós não fazemos isso? Então, isto é pecado. Só para nós entrar na palavra de Deus, só para nós entender. Quando nós congregamos, a palavra do Senhor, nós pecamos. Quando nós deixamos de fazer algo que a palavra do Senhor nos ensina também, nós pecamos. Medita nesta linha e continuamos. Será que pecado, se nós fosse colocar uma escala de os dois termos, grave e gravíssimo, pecado seria grave ou gravíssimo para nós? Se nós tivéssemos uma carteirinha no céu, pecado seria gravíssimo, não é verdade? Isso, acredite bem, pecado é algo perigoso para nós. Para nós que queremos ver a face de Jesus como ela é, para nós que queremos tomar posse da palavra que Paulo diz aos irmãos de Corinto, né? Ei, em parte nós vemos Jesus. Como é que nós vemos Jesus hoje? Sentindo a sua presença, ouvindo a sua palavra, sentindo a alegria do Espírito Santo, através de uma profecia, através de uma revelação, através de uma visão. Mas vai chegar o dia que nós veremos o Senhor face a face, como Ele é, de uma forma clara, igreja, visível, palpável. Mas para isso nós vamos ter que fugir do pecado, sim ou não? Nós vamos ter que matar o pecado. E veja que o pecado é algo gravíssimo para nós, e o Senhor Jesus vai deixar esta palavra. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui. O Senhor vai deixar esta palavra. Preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus começa a tratar do pecado para o povo daqueles dias que ouviu o Senhor e o povo presente, Ele vai potencializar tanto desta mensagem, para ficar claro que pecado é um perigo mortal para nós. Tão mortal que se os teus olhos te escandalizar, se os teus olhos te façam pecar, o que nós devemos fazer com ele? Melhor arrancar. Se nós olharmos de uma forma literal, o que nós estamos lendo é arrancar mesmo, arrancar. Se nós lermos de uma forma literal, entender de uma forma literal. Por que você abre os olhos? Que é que mata com os teus olhos, estão te fazendo pecar, na verdade, hoje, né? Mas se nós analisarmos o que o Senhor Jesus quis dizer de uma forma literal aqui, Ele quis dizer: é melhor perder somente os olhos do que perder todo o corpo no inferno. O quanto o pecado faz mal para nós, igreja. O pecado vai nos levar a uma eternidade sem Deus. E é por isso que o Senhor Jesus Ele vai usar essa força de expressão, não é verdade? Para que quem esteja ouvindo diga: eita, pecado então não passa a morte. Então esse negócio de pecado é sério, então. É mais ou menos isso que Jesus quer deixar gravado em nosso coração. E o Senhor deixou gravado. Jesus vai dizer que é melhor entrar quando ele faltando um medo, né? Melhor não ter esse medo que faça pecar. Não é verdade? Entrar sem ele. Não é verdade? Viver sem ele. Do que ir para onde? Do que ser lançado aonde? No inferno. Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Todo momento que a nossa carne tentar nos culpar do pecado, lembra do bicho que morre e o fogo não se apaga, né? Tu já parou de pensar nessa? Parou de pensar? Quem está ouvindo essa mensagem, eu disse na hora, alguém me tinha dito isso, né? Você leu o pensamento, você não lê, né? Mas o Messias traz para nós, igreja, esta mensagem para nos despertar verdadeiramente, nós como igreja de Cristo, ou como alguém que possa estar chegando hoje, vai se chegar hoje, verdadeiramente nós precisamos ser livres. Somos livres, de verdade? Somos uma igreja livre? Se nós somos livres, o pecado já não está habitando mais em nós. Nós precisamos fugir do pecado. Eu acredito que esse versículo que eu tomo, esta mensagem, esta palavra de Deus já nos desperta, sim ou não?
pecado é igual ao inferno. O Cristo morre e fogo nos apaga, e a gente precisa de porque a nossa carne quer dominar, mas se nós alimentarmos o Espírito, toda vez que a nossa carne reinar, o Espírito vai acalmá-la. O Espírito tem poder sobre a carne, se o Espírito vier alimentar. Tem. Jesus no meio da sua dor, o seu corpo suando sangue, a carne de Jesus quis se livrar daquela dor. Quis ou não quis? Quis. A carne. O ser humano de Jesus ali, ele quis se livrar daquela dor. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, se possível. Mas o Espírito estava tão vivificado em Cristo, tão fortalecido, que ele vai voltar para o Pai e dizer: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus hoje é que nós não viemos andar em pecado. Mas para nós não andar em pecado, nós vamos precisar buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas prosseguindo, já que nós entendemos o que é pecado, já que nós entendemos que pecado é algo que o Senhor Jesus não quer que nós estejamos cometendo, o Senhor Jesus usou uma força de expressão fortíssima para que nós pudéssemos fugir do pecado. Mas entrando no título da mensagem, será que vale a pena pecar? Será que vale a pena o prazer do pecado? Quando eu digo prazer do pecado, não estou dizendo simplesmente de uma fornicação, de uma adultério, estou dizendo que não tem contexto. Tem pessoas que sentem prazer de humilhar o outro, tem ou não tem? Tem gente que tem prazer de menosprezar o outro. Preste atenção, tem gente que tem prazer por muitas coisas. Cada um tem prazer de pecar de uma forma. Preste atenção, cada um de nós tem uma carne que liga para alguém. Então, será que realmente vale a pena o prazer do pecado? O título vai dizer que o pecado dá prazer, até dá prazer, mas o preço é alto, lembra dele. Independente do pecado que nós estejamos cometendo, ali no momento ele quer te dar prazer, ele te dá um perfeito positivo no momento, mas é consequência dela. Lembre bem das palavras que eu vou dizer hoje em relação ao pecado. Tudo quanto nós plantarmos um dia, nós também vamos colher. Ninguém tem bem, viu? Lembramos bem. Quando nós pecamos, às vezes a gente nem pensa nem medita muito, né? Mas as consequências um dia ela virá sobre nós. A consequência um dia ela virá. E nós vamos refletir mentalmente usando a vida de Davi como exemplo. Abra sua Bíblia agora aí. 2 Samuel 24. Só para nós entendermos. Será que eu estou caminhando por discípulo conforme o Espírito Santo me induziu? Assim. Mas vamos falar de Davi, sobre a dificuldade de Davi. Mas talvez a minha e a sua não é a boa de Davi. Talvez não seja, mas se tiver algo, estou dizendo que você tem, né? Ou entrou aqui com alguma forma de pecado, estou dizendo. Nem posso provar, nem quero provar isso, nem quero saber. Mas talvez, conjectura, talvez o meio do seu pecado seja diferente da minha, mas trará uma consequência igual, igreja. Isso é que nós vamos refletir. Às vezes o meu pecado talvez não seja igual dele, mas trará uma consequência também. Samuel 24 e 12. 2 Samuel é hebraico. Vai dizer assim: olha só,
pecados, todo mundo conhece, todo mundo lembra dos pecados da vida, né? Desejar aquilo que é do próximo, a gente sabe que é pecado, né? Mandamento, né? Está nos decábulos, né? Esse capítulo 20. Ele maquinou o mal, é uma coisa que o Senhor Deus aborrece, está lá em Provérbios 16 e 6, né? Provérbios 6 e 16, no mercado, está lá. 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7 são uma domínio, né? Desce que maquina o mal, né? Davi deseja, ele adultera, ele maquina o mal com Urias, e ele vai lá e realiza o mal, sim ou não? Sim. Preste bem a resposta de Deus a Davi através do profeta. Eu já vi umas frases, não está fora do contexto, não. Diz que o plantio é opcional, não é verdade? É mais ou menos assim? Mas a colheita vai vir, você não vai escolher ela vai não, ela vai chegar em você, E aí nós vamos olhar e ver como que vem a colheita da vida. Vamos lá? Deus vai dizer assim para Davi, através do profeta: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade até Davi que o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja de teus inimigos e eles te percebam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Eita, Deus de glória, eita, Deus de glória. Versículo 14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caem. Igreja 15: então enviou o Senhor peste sobre Israel, desde amanhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens no. Me diga uma coisa, na hora que Davi olhou para Batseba, lá da sacada do seu quarto, encheu o coração dele de prazer. Encheu ou não encheu? Encheu. Ele sabe, uma mulher bonita, vistosa, bem estava se banhando, né? Gostou do mundo dele, né? Talvez o nosso coração não tenha sentido, né? Como o de Davi, né? De adultério, mas pode estar sentido de outra coisa. Tem gente que sente o coração de achismo, de eu mesmo, de vanglória, de soberba, de olhar o time. Então é a mesma coisa, né? Uma coisa. Com certeza do Brasil, imagina o coração da vida até palpitou, né? Na hora da prata do adultério, deve acredito que foi prazeroso, né? Sim. Mas diga uma coisa, você pode prestar atenção. O preço do pecado é muito forte, muito grande. O preço do pecado mora, né? Pastor, mas Davi não era o segundo coração de Deus? É, mesmo sendo o segundo coração de Deus, mesmo Davi sendo o segundo coração de Deus, ele teve que passar pela colheita. Tudo quanto o homem semear também colherá, igreja. Preste atenção. Pastor, mas Deus perdoa, mas as consequências do nosso pecado nós vamos adquirir. Preste atenção. As consequências nossas nós vamos receber. Uma hora chega, as consequências chegam. Chega ou não chega? Chega. Cada vez que for igreja, Deus deu 3 opções. E o profeta diz assim: escolhe qual desses 3, porque quem me enviou eu preciso voltar e dizer para ele como você escolheu. Davi escolheu o quê? A peste. 70.000 homens morreu por causa do pecado. 70.000 homens, o que você acha? Valeu a pena pecar? Valeu a pena pecar? Não valeu.
nos envolve a humanidade, né? Nossa, a pessoa olha e olha e já deseja, né? Pode ser que muitas que a pessoa olhou, é a candeia da carne, né? Por isso que a Bíblia diz: seus olhos foram mal, você como será o quê? Tenebroso, versículo, mas o preço foi alto. Sem dizer a tragédia que teve dentro da casa de Davi, ver a sua filha sendo abusada pelo seu próprio filho, ver o seu filho morto pelo seu outro filho, ver o seu outro filho tentar tomar o seu reinado, ver o seu capitão de confiança matar o seu outro filho. Olha bem se vale a pena de pecar. Quando eu me voltei para Cristo, depois de alguns anos, eu até pastor, eu passei umas pelejas, falei: Deus, sabe que eu estou pagando ainda o fruto dos meus pecados, ainda estou colhendo, porque quando a gente está pecando, a gente não pensa nas consequências, né? Mas ela virá, bem sobre Davi, que era o segundo coração de Deus, também virá sobre nós, nós devemos, mas que bom que Davi caiu na mão de Deus, né? E se nós pecamos até aqui, nós se voltamos e deixamos o Senhor Deus realmente agir e fazer em nossa vida. O que eu quero dizer nesta noite é que realmente não vale pecar. Não vale a pena pecar. Quem já observou que o prazer do pecado é passageiro? Quem já observou? Depende que seja. Temos que falar de dentro. Alguém já observou na nossa sociedade? São cercados de prazeres, mas é uma sociedade vazia, triste, que se engorda, doente, depressiva. Alguém já prestou atenção nisso? Nós vivemos um tempo da doença do século. Alguém já ouviu falar? Depressão. É uma sociedade tão liberal que tudo pode. Os prazeres são tão acessíveis. Está no toque de dedo. Um dedo pode te levar um prazer visual, não é assim? Mas é uma sociedade doente. Não é isso, não é hoje? Somos a geração doente, sim ou não, ele? Doente, porque o pecado se multiplicou, a maldade, a iniquidade aumentou, multiplicou. Nós estamos essa geração vazia e doente. Mas é tempo de nós se voltar, e a forma de nós curar é nós pedir o pecado. Igreja, eu quero que você abra ainda Provérbios 9, 17 e 18. Eu vou ler aqui no livro para sinalizar. Provérbios 9, 17 e 18. Eu já vi. Até aqui já foi suficiente para mim. Primeiro eu entendi nas palavras de Jesus. E esse resumo, eu preciso realmente explicar o que é pecado. O pecado, ele me distancia de Deus e me tira o direito de completar a vida. E o pecado deve precipitar ao inferno, onde o bicho morre como sapato. Mas, se eu insistir, eu tenho as consequências. Você já viu quantas pessoas que matou o outro depois foi morto, a mesma noção? Eu estava vendo pequeno vídeo, ele dizia sobre o pastor Paulo, o pastor Paulo. É que no passado ele tinha matado alguém, ele aceitou Jesus, tudo certinho, beleza, cumpriu, ficou na prisão, Deus perdoou ele, quem sabe até pedir perdão para alguém da família. Mas alguém da família não perdoou ele, não, porque matou ele. Pastor, mas ele foi salvo. Graças a Deus, eu acredito que ele foi salvo, pastor. Só que o ministério dele foi interrompido, porque a colheita de matar também chegou para ele. Consegue beber? Consegue beber? Esse é o que nós devemos cuidar, para que não passamos pelo mesmo sofrimento que Davi passou. Provérbios 9, 17. Provérbios capítulo 9, 17 e 18. É isso que nós vamos cuidar, irmãos. Olha o que Salomão vai dizer agora. Provérbios 9, 17 e 18 diz assim: as águas furtadas são doces ao homem. Preste bem atenção. As águas furtadas são doces ao homem.
aquilo que eu alcanço de uma forma errada, tá vendo aí? Esse furtado aqui pode ser através de ganância, através de trapaça, né? Através de mentiras, entendeu? Águas furtadas. Algo que você conquista de uma forma indevida. Está ficando mais claro? Mais ou menos isso. Parece até ser doce o homem, né? Parece, né? E ele vai prosseguir assim ainda. E o pão comido em segredo é agradável. Tem muito pecado que a gente leva no segredo. Leva ou não leva? Guarda no segredo. Menor, parece agora. Olha quem vai dizer agora, mas não sabe que ali estão o quê? Os mortos. Ali está quem? Os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem está nessas práticas estão o quê? Mortos. E os seus convidados estão onde? Vale a pena? Salomão também está nos alertando para isso, cuidado, né? Cuidado com as conquistas indevidas, né? Cuidado com o pecado. Cuidado com o que a gente não secreto. Cuidado com o que a gente tem secreto. Salomão diz que mexe nos mortos. E os nossos convidados estão enfermos. Onde que nós estamos então? Se os nossos convidados estão no inferno, onde nós estamos? Nós estamos aonde, igreja? Nós estamos no abismo. Nós só não podemos ainda para poder habitar lá então, igreja. Não vale a pena. Realmente o ele parece, nossa, tem hora que ele é cansado. Para a carne, todo pecado é saboroso. Mas que fala com os outros aqui. Você já chegou perto de alguém que quer contar uma coisa para você? Fala da vida de alguém, já chegou perto? Já chegou perto? A pessoa fica assim do jeito? Ei, mãe, você está sabendo não? Eu perguntava, você de quem você está sabendo? Mais ou menos assim, né? Falar do irmão, contar irmão. Vamos refletir. Eu meditei. Deus falou comigo essa palavra. Eu estava vendo algo e Deus falou assim: pecado. Digo para a minha igreja tomar cuidado com o prazer do pecado, porque é momentâneo, passageiro. Será que pergunto para elas se vale a pena pagar o preço do pecado? E o maior problema é que quando nós estamos no pecado, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trocando o eterno pelo passageiro, não é verdade? Mas vamos lá. Tiago 1,15, Tiago 1,15. 1,15. Todos acharam? Vou falar para você. Depois de haver a consciência concebido, da luz, ok? Ao consciência mesmo, vamos usar uma palavra mais atualizada hoje, né? A paixão, né? Depois que a paixão da carne é alimentada, não é isso? Mas é isso, tá? Depois que nós alimentamos o prazer da carne, o que se dá? Dá luz ao quê? O pecado. Depois que nós alimentamos a paixão da carne, depois que nós alimentamos a nossa carne dos prazeres momentâneos e passageiros desta terra, se dá luz ao pecado. E nasce o pecado. É o pecado que Jesus está nos repreendendo lá no início da passagem. É o que o Senhor Jesus está dizendo para que nós não venhamos fazer, porque Ele sabe que toda vez que nós alimentamos a nossa vida com as paixões passageiras desse mundo, nós estamos dando uma oportunidade para que o pecado nasça em nós. O Senhor Jesus sabe que o trabalho do pecado é o quê? A
produz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? O pecado consumado gera. Então, se a minha mão me escravizar, realmente é melhor cortar, né? Usar a expressão literal é cortar. Mas será que a gente tem que cortar o nosso membro hoje? Deus quer que nós falamos de tentar alcançar aquilo que vai nos levar ao quê? Pecado, né? Aí a gente disse: se a tua mão se corte, é melhor cortar verdadeiramente mesmo. É melhor perder a mão, viver o resto da vida sem mão, não é verdade? E alcançar o paraíso, entrar no reino só com a mão, do que se lançar com as duas mãos de férias. Respeito, o pecado é algo grave, gente. É algo grave para a humanidade, né? Mas quem está lá fora e não conheceu, não deu oportunidade para Cristo, ele leva isso de qualquer forma. Mas nós, como igreja, devemos levar isso com muita responsabilidade. Tem crente que passa por dificuldade e ele não sabe, talvez ele não está olhando. Eu sempre digo, quando Jesus diz: olhe para trás dos seus olhos, olhe para dentro do seu. É porque nós temos o costume de olhar muito, porque os outros estão fazendo e achando que está certo ou não, esquecendo de olhar para nós. E às vezes nós olhamos só o pecado grave como Davi, mas às vezes tem pecadinho que nós estamos cometendo. Já parou pensando nisso? Nós estamos cometendo aqueles pecadinhos que a sociedade não vê, que você crê, que são do nosso coração, que deseja, que ele olha, que é a má vontade. Nós fazemos um bem, fazemos de conta que nós está bem, não fazemos, e aí nós já pegamos. E aí uma hora chega, alguma coisa começa a dar errado, e aí a gente diz: o que é que está acontecendo? Deus, eu sou crente, só me abandonou. E aí Deus está dizendo: tem que colher daí, viu? Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, né? Senão a gente vai passar por. Eu vou usar a analogia. Se Deus tiver 50 e disser: você só pode gastar 50 a cada 30 dias. Se você gastar 70, você vai pagar o preço ou não? Hã? Vai pagar o preço ou mais? Se Deus te dá só 50 e você gastar 70, no próximo mês você vai pagar um preço. Vai ou não vai? Hã? Essa é a colheita do seu desequilíbrio financeiro, não é verdade? Você vai passar uma perda. Vai deixar de comer uma mistura, é consequência mesmo ou bem? Deus só te deu 50, como é que você quer gastar 70? Já fiz uma coisa. Deus nos deu uma balança, essa é a minha palavra. Quando nós deixamos de viver aquilo, quando nós deixamos de viver aquilo que é para ser vivido, aquilo que Deus nos deu uma ordenança, a gente começa a pagar o preço depois. Então, porque repetir. Depois de haver consciência, conseguir dar luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. A gente precisa cuidar desse Deus. Quando eu trago uma palavra como essa, eu não trago a palavra mesmo para você. Pensa no pastor que não procura o pecado dos outros, sou eu. Sou uma pessoa que não fico procurando o pecado dos outros. Tem gente que acorda cedo mas procurando o pecado dos outros, porque tem um raio-x do pecado. Tem gente que até prevê o pecado na vida do outro. A minha tarefa como pastor é ser um ensinador, só ensinar o que Jesus me ensinou. Instrui. E se houve algo depois eu vou resolver com o pastor. Mas eu não vou na casa de ninguém pegar ninguém de surpresa para me pecar. Não fico gastando pecado, não fico procurando pecado, não fico olhando, tentando. Não, eu não procuro isso aqui. Já tem duas chamas de fogo que está 24 horas, 4 horas olhando a minha vida e sua vida. Entendeu? Tu chama de fogo, tem 2 olhos que eu não passo perceber nem você. Se alguém tem que olhar lá, eu olho para o pastor. Eu estou aqui para te instruir, te ensinar, se for possível, vou te ensinar de novo. E só for possível, vou te ensinar a terceira vez, a 4 vezes, a 70 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, até Jesus voltar, nós estaremos aqui aprendendo.
glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Se tiver algo para me resolver como pastor, isso é outra coisa, outro problema. Quando eu olho para uma palavra como essa, eu começo a olhar para mim. Eu estou pregando e meditando, eu não consigo pregar e pensar em mim. Eu estou olhando para você, pregando, meditando, ouvindo o Espírito Santo e olhando para mim mesmo. Eu me preocupo muito comigo. O dia que eu passei mal no hospital, eu não teve nenhum momento morrer. Nenhum momento eu teve morrer. Mas eu tive eu comecei a perguntar a Deus. Que no momento que você está passando mal, como eu estava passando, você quer aliviar daquele sufoco, daquela dor. A única coisa que eu falei, Deus, tem algo de errado. Me perdoa, vocês estão no momento, me perdoa, me prepara. Eu só não quero ir por ele. Então, quando eu ouço uma palavra como essa, eu sabia mesmo, eu vou ler passar na minha hora. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso. Eu não posso deixar a concupiscência da carne, da luz, o pecado em mim. Eu gerar esse pecado, viver esse pecado, consumar esse pecado, e eu ser um crente morto, um vivo morto, zumbi, carregar um título, mas nunca teve vida de Deus. A gente precisa refletir cada negócio. Não vale a pena viver. Não vale a pena. Muito cuidado com o pecado. Hebreus 11, 25. Abre a igreja. Hebreus 11, 25. Se nós somos libertos, como Paulo falou, que não andamos no pecado. Se nós somos libertos, ele não andamos no pecado. Hebreus 11, 25 vai dizer assim: escolhendo antes, olha só, agora já é um exemplo para nós, vai mudar um pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do agora a palavra está dizendo para nós: é melhor escolher antes ser maltratado com o povo de Deus, é melhor sofrer as aflições, ser leproso como Lázaro, né? De Lucas 16, 19. É melhor ser maltratado, é melhor sofrer perseguição, é melhor tudo isso, é melhor ser escutado, desprezado, é melhor morrer com a cabeça decepada como João Batista, é melhor morrer a espada como foi Tiago, na verdade. Tudo isso é melhor ser maltratado, igreja, pode ter certeza. Os que estão de Hebreus vão dizer que é melhor do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Sabe por que é melhor? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Porque em Cristo Jesus nós temos um gozo eterno. Porque toda vez que nós renunciamos o pecado, toda vez que nós se dobramos diante de Deus, nós estamos dando um passo a nós, a mais em direção ao nosso pecado. Isso é para nós. Alguém já entendeu? Eu estava meditando esses dias. Você entendeu que nós somos uma igreja e nós queremos que alguém resolva tudo para nós? Quem aprendeu sobre isso? Você já estava pensando. Qual igreja que quer pagar o martírio, seu mártir, dos dias atuais? Quem quer ir para o Coliseu no dia de hoje? Quem quer ver sua cabeça cepada? Chama a polícia. Eu sei que você não pode chamar a polícia mesmo. Chama a polícia. Chama fulano. Ela tem que receber para mim. Chama, não é mais assim? A nossa luta nós queremos transferir para alguém. Alguém quer pagar o preço por Jesus hoje? Eu vou dizer, para nós renunciar ao pecado, nós vamos ter que pagar o preço. Muitas vezes ser maltratado, mas é melhor ser maltratado do que ter um prazer momentâneo por pagar o preço grande de Deus.
É melhor a rejeição da sociedade. É melhor não ser entendido no tempo tão evoluído. Alguém já ouviu falar da idade das pedras? Já ouviu falar? Ou a idade das trevas, do meio? Gente, antes da modernidade, tinha um tempo, qual era o período? Alguns chamam de período das trevas, tem a modernidade. Alguém ouviu falar que nós estamos na pós-modernidade já? Nós estamos na pós-modernidade. Já evoluindo. Ser maltratado no dia de hoje é loucura, né? Irmão, você não precisa suportar isso, não. Não, isso que ele falou para você é um agravo. Mete ele na justiça. É mais ou menos assim, olha, né? Mas quer resolver tudo. O perdão já não resolve mais ou menos, né? Mas quer resolver de qualquer jeito hoje, né? E alguém vai resolver por nós, se não, igreja. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o negócio é maltratado, né? Melhor nós escolhermos ser maltratado pelo povo de Deus. Às vezes tem um moço que fala assim: eu ensino. Você achou que era camarada que você fez comigo? Isso dá um gozo para a sociedade. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Agora eu estou te vendo aí, ó. Você está pagando preço. Isso é a nossa sociedade contemporânea. É assim ou não é assim, igreja? É mais ou menos assim a nossa sociedade. Mais ou menos assim. Então vale a pena se humilhar. É melhor se colocar alguém tem a razão desse cara, vamos levar o pecado, viu? Vamos continuar, Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é o dom da lei de Deus que é eterno por Cristo Jesus nosso Senhor. Se nós andemos em pecado, não se libertamos do pecado, a recompensa, a remuneração, o salário será a morte dele. E essa morte aqui não é morte, não é só morte cristã, é morte espiritual, é lago de fogo. Você vê? É eternidade sem Cristo. É eternidade sem Cristo. E a gente precisa meditar. A pergunta lá do título. Lá do título. O pecado te dá prazer, mas o preço é alto. Vale a pena pecar? Vale a pena estar pecando pelo meu irmão? Não vale a pena. Mas eu tenho um versículo aqui no cérebro hoje como uma palavra de Deus. João 1:9. Nós temos a oportunidade de hoje de sairmos daqui restaurado, restituído e fortalecido pelo poder de Deus. Nós não morremos ainda. Quem está vivo aí, levanta a mão. Os vivos, levanta a mão. Estamos vivos. Então João tem uma palavra para nós aí. 1 João 1:9 diz assim: ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é isso, pastor? Nós que ainda estamos vivos agora, participando desse culto, ouvindo esta palavra, nós temos a oportunidade de ser purificado hoje. Nós temos a oportunidade de ser justificado hoje. Hoje nós temos, em vida nós temos. E o clamor que eu faço é que nós voltemos, cada um a nós mesmos nesta hora. Voltemos a nós, refletimos sobre nós, como está a minha conduta diante de Deus. Será que verdadeiramente eu tenho andado conforme as Escrituras? Aí nós vamos refletir, agora nós vamos fazer uma oração da fé, porque é isso, uma oração da fé até perdoar, mas só mais o que Escreve disso? Uma oração da fé. Mas nós temos que entender, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vier justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Nós temos hoje o privilégio de ser purificado
Não é aqui? Não é aqui que compensa? Não é aqui? Toda vez que alguém começar a pensar algo sobre Jesus, algo que eles estavam fazendo, Jesus, por que razoais em vossa oração? O que é mais fácil? Dizer levanta e anda ou perdoar de seus pecados? Nem sei, se você começar a pensar em quem que diz que quem é esse que, a não ser Deus que diz perdoar os seus pecados? Por isso é nosso mundo racional. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Tu prestou atenção que cada um que está ouvindo esta palavra está meditando nela, dentro da sua razão? Então não dá. Se eu perguntar aqui, o irmão vai dizer, eu estava meditando, acrescentando algo, analisando algo. É mais único, isso é o nosso culto racional. Você está ouvindo e meditando, não é isso? Não é isso que a gente faz no culto? Por isso que no culto a gente não fica despercebido, né? A gente está ouvindo e meditando, será que existe essa mesmo? Ou é verdade? Talvez você esteja ligando até uma palavra e uma outra palavra. Você, rapaz, eu estava lendo esse dia a Bíblia e algo parecido, é por aí. Nossa, eu não posso acrescentar isso na minha Bíblia. O nosso culto racional, a gente vai ficar passar aquela porta. E a gente vai levar esse ensinamento para a nossa vida, para a nossa história. E entender que o pecado geralmente nos leva à morte, que é a morte espiritual. Nesta morte, nós temos uma oportunidade de ser limpos e purificados, justificados pela justiça pelo poder de Deus. Para nós ainda tem, para mim. A tempo de melhorar. Quem vai melhorar nesta noite? Diga amém.